Saudações filosóficas, eu sou o professor Kraus e esse é o nosso Krauscast. Pois é, o Krauscast, temporada 2, episódio 6. Por sinal, se você ainda não conferiu o episódio 5, velho, você precisa dar uma olhada nesse papo, que foi um papo sobre sociedade do cansaço. Episódio 5. Esse nosso episódio, o 6º da segunda temporada, é intitulado O que é virtual? Pois é, uma pergunta para desencadear uma série de reflexões. A ideia é essa. E qual foi a origem, desse papo que nós vamos estabelecer a partir de agora? A origem foi uma série de releituras que eu venho fazendo de obras de um autor que eu admiro pra caramba, que é o Pierre Levy, um dos grandes gênios da contemporaneidade, mais especificamente uma obra intitulada O que é o virtual e uma outra obra que eu também recomendo, intitulada Cybercultura. Pois é, aqui nós vamos estabelecer essa troca de ideias para que você amplie a sua visão sobre a questão do virtual, da internet, das redes sociais. E você sabe que o Krauscast tem essa proposta. É o podcast da filosofia, da sociologia, da psicologia, da arte, da cultura pop, enfim, de qualquer elemento que possa servir de combustível para instigar o seu senso crítico. Pois é, a ideia é essa, não aceitar a realidade como ela é passada, sempre se posicionar dentro dessa atitude crítica, perguntando o porquê, o pra quê, o como, do que quer que seja. Afinal de contas, as perguntas movem o mundo e eu tô aqui para instigar mesmo. Eu quero fogo no parquinho no que diz respeito a essa postura crítica e reflexiva com pessoas que tenham autonomia para pensar de fato com as suas próprias cabeças. A ideia é essa. E sempre, entendendo que o debate ele é saudável pra caramba. Debater é você defender uma posição, mas tendo aquela consciência de que você pode tanto ensinar quanto aprender. Pois é, a ideia é essa. Então, eu estou aqui para apresentar as minhas interpretações. É uma coisa que eu costumo dizer, principalmente no canal, Professor Kraus, no YouTube. Eu costumo dizer, eu compartilho as coisas, mas eu li, eu fiz anotações, aí eu tenho as minhas viagens. E assim como você também pode estabelecer as suas anotações, as suas dúvidas, as suas críticas, elaborar as suas ideias. E isso é que é o legal do negócio. Além dessas duas obras, para servirem de base para esse nosso papo, eu também estou trazendo aqui o Manuel Castells para essa conversa e alguns tópicos da sua obra intitulada A Sociedade em Rede. E eu também vou adicionar o Byung-Chul Han. Você sabe também que eu acompanho, eu sou um cara que procuro me debruçar sobre a obra do filósofo sul-coreano e tem uma obra que é Sociedade da Transparência. Você já ouviu falar da Sociedade do Cansaço, que inclusive é tema do nosso episódio anterior, mas tem essa obra, Sociedade da Transparência, que também vale a pena conferir. Eu estou trazendo aqui também algumas provocações do Byung sobre essa questão do virtual. Na verdade, eu separei uma entrevista dele e eu vou compartilhar aqui alguns trechos estratégicos. Então, para começar, eu acredito que faz todo sentido uma referência à etimologia do termo virtual. O virtual vem do latim virtus, que é uma referência ao que pode acontecer, é uma potência, é uma possibilidade, Então, esse sentido, ele já traz para a gente um insight interessante sobre o virtual. Antes da gente trazer os pensadores para a conversa, virtual é aquilo que ainda não é real, mas pode se tornar real. E tem tudo a ver, mano? Se você analisar, aquilo que nós colocamos na nuvem, aquilo que a gente deixa lá salvo, aquilo que está no Drive, aquilo que de repente você tem um HD, aqueles arquivos
eles estão ali, como Aristóteles diria, em potência, né? Para você que não conhece Aristóteles, ele fala, né, da questão do ato e da potência. Ato é a coisa como ela é percebida num determinado momento. A potência é justamente a possibilidade de ser. Então, o que nós encontramos no virtual são múltiplas possibilidades. A gente pode dizer que são possibilidades que a gente, para calcular, levaria muito tempo. Enquanto a gente calcula as possibilidades daquilo que está no virtual se tornar real, novas possibilidades vão surgindo. Enfim, para não tangenciar a discussão, você coloca aí, né, essa referência etimológica, que virtual é aquilo que é uma possibilidade de vir a ser real. E aí o Pierre Levy, ele já vem apresentando, né, alguns ingredientes que são fundamentais dentro da sua obra, não apenas dessa obra que eu falei primeiramente, o que é o virtual, mas também nessa abertura. E aí o Pierre Levy, ele diz para a gente logo de cara o seguinte: o virtual é aquilo que não é físico, é aquilo que a gente pode denominar de imaterial. É uma significação, é aquilo que a gente atribui algum significado. Assim, eu já percebo no Pierre Levy, eu tinha citado Aristóteles na etimologia, né? Agora eu cito Platão. Eu percebo, não que Pierre Levy faça essa ligação direta, mas quando a gente conhece Platão, a gente vê aquele lance do mundo das ideias e do mundo dos sentidos, e aí o Platão, ele fala que aquilo que nós temos no mundo das ideias, né, o ideal, aquilo que é pensado, aquilo que é acessível por meio da razão, é algo que é referência para o que nós vamos encontrar no mundo sensível, no mundo dos sentidos. E é basicamente o que Pierre Levy está tentando dizer, porque ele diz que o virtual não é físico, ele vai dizer que é um mundo da significação, e aí você pode perceber que na internet nós estabelecemos uma série de signos, uma série de símbolos, e que possuem de fato significados, e ele vai dizer que o virtual é justamente um mundo que começa com a linguagem. Então, o virtual, e eu vou reforçar isso mais adiante, mas já antecipando essa pauta, o virtual ele não começa com os computadores. O virtual começa com a linguagem, com a nossa capacidade, né, de pensar, de idealizar e de elaborar ideias. Isso é muito interessante, né, que o Pierre Levy está trazendo para a gente. Então, nós devemos pensar o virtual associado ao significado que nós vamos atribuindo a tudo aquilo que nós comunicamos. É interessante que o Pierre Levy ele vai exemplificar esse ponto, dizendo que você pode tocar um ser humano, obviamente, mas não pode tocar a ideia de humanidade. A ideia de humanidade, ela pertence à nossa mente, à nossa consciência, à nossa inteligência e à nossa capacidade de comunicar, né, essa noção de humanidade, por assim dizer. E aí o que é que a gente percebe? Que nós somos capazes de carregar o virtual conosco na medida em que produzimos conceitos. Então, o virtual que nós carregamos na nossa mente, nós criamos, né, máquinas que são capazes não apenas de armazenar esses conceitos, essas noções, mas que são capazes de manipular e processar tudo isso de forma automática, como, né, faz questão de enfatizar o autor, o Pierre Levy. E estão aí os algoritmos que não nos deixam mentir, né? Diga-se de passagem, esses algoritmos, eles estão, né, com tudo aí nas redes, né, por assim dizer, porque, mano, o que a gente percebe, né, esse casamento entre algoritmos e controle de dados é uma doideira, né? O que a gente vai percebendo ao ler Pierre Levy, e eu convido e estimulo você, né, mais uma vez, a procurar conferir, né, com seus próprios olhos e mente, é que o Pierre Levy ele é um cara que tem uma visão romântica da questão. Claro, ele não é um inconsequente, mas ele pensa de uma maneira um tanto quanto otimista
se comparado a outros pensadores. Que outros pensadores? O próprio Byung-Chul Han, que em determinado momento aqui da conversa eu vou trazer para o papo. Mas eu quero aproveitar esse embalo do Pierre Levy para trazer a visão que ele elabora do cyberespaço. O que é que seria o cyberespaço? O cyberespaço é justamente esse ambiente, esse ecossistema onde nós somos capazes de nos comunicar e que nós somos capazes de depositar, entre aspas, depositar, porque nós temos outros termos muito mais adequados, como uploads. E o Pierre Levy vai dizer que o cyberespaço é esse ambiente, né? Um ambiente onde nós construímos, né, a partir dessa revolução tecnológica, a revolução da informação, nós construímos máquinas capazes de armazenar, e não apenas armazenar, mas através delas nós temos plenas condições de interagir. E aí o Pierre Levy vai dizer que o cyberespaço ele possui 3 pilares fundamentais: a interconexão, a formação de comunidades e o que ele chama de inteligência coletiva. Objetivamente, o que é que Pierre Levy quer dizer com interconexão? Ele quer dizer que nós estamos conectados uns aos outros e potencialmente conectados a todas as pessoas que estão conectadas. E é interessante notar que a conta é simples, a percepção é simples. Quando você cria um perfil na rede social e você, tendo esse perfil privado ou não, ele passa a existir, entre aspas, lá no cyberespaço, ele pode ser encontrado por alguém. E nós sabemos que quando nós encontramos outras pessoas, e também tem esses perfis, nós temos condições ao seguir, né, ou não, de acessar outras tantas pessoas que podem estar conectadas a essas pessoas que nós encontramos. Então, objetivamente, você não tem apenas a condição de se conectar a outra pessoa, mas também de se conectar às pessoas que estão conectadas a essa pessoa, e vice-versa. Então, interconexão é a construção dessa grande teia. Não é à toa que a gente chama, né, essa comunicação, essa forma de interação, de comunicação em rede. Então, interconexão é essa possibilidade de se conectar a todas as pessoas que estão conectadas. E em cima disso é que o Pierre Levy ele traz a ideia da formação de comunidades. Como acontece no espaço e não no cyberespaço, como acontece no espaço, né, e aí eu estou falando do mundo real, nós tendemos a, por afinidade, por interesse, por gostos, por traços que nós temos em comum com outras pessoas, a gente tem essa tendência de se agrupar. O mesmo acaba acontecendo no cyberespaço. Nós temos aí grupos, fanpages, nós temos comunidades, literalmente comunidades. Literalmente que eu digo assim, porque existem algumas redes, e aí eu não tenho como não lembrar do falecido Orkut, que está ameaçando voltar, né? Que nós tínhamos lá as comunidades. Mas o fato é que por gostos, afinidades, interesses comuns, as pessoas elas se agrupam. Interessante, abrindo aqui um parêntese, que nós estamos verificando, né, a proliferação e a consolidação de um fenômeno que carece de cuidados e que carece de até adoção de medidas para a gente poder combater, evidentemente, os seus atos mais negativos. Eu estou me referindo às bolhas sociais. Quando Pierre Levy fala de comunidade, ele está trazendo nessa visão um tanto quanto otimista da questão, que tipo, pessoas que gostam, por exemplo, de blues, elas vão partilhar, né, de determinados links, determinados arquivos e vão se comunicar graças a esse elemento que está provocando essa interação, essa afinidade. Então, é tudo muito saudável, mas a gente vem percebendo que as bolhas sociais, elas acabam trazendo algumas ações não muito legais, né? O hate acaba reinando, a gente também tem a famigerada cultura do cancelamento,
Então nós precisamos pontuar algumas questões que são significativas, mas que Pierre Levy ele traz uma, vamos dizer assim, explicação para isso. Aproveitando que eu enveredei por esse caminho, o Pierre Levy ele considera que é importante que as pessoas elas sejam orientadas, elas sejam educadas. É como se ele estivesse sugerindo algo como uma educação digital. Porque não faz sentido você oferecer uma ferramenta para alguém e não mostrar como essa ferramenta ela deve, ou ela pode, ou não pode ser utilizada. É muito interessante a gente pensar sobre isso. Nós falamos muito hoje em dia sobre educação ambiental, educação sexual, educação financeira, né? Se fala sobre muita coisa que precisa realmente ser ajustada no sistema, né? Principalmente se tratando do sistema educacional. Mas pensar, assim como a gente tem uma preocupação com a educação para o trânsito, é interessante a gente pensar essa educação digital. Será que simplesmente colocar um smartphone na mão de uma criança conectada à internet é saber usar a ferramenta? Fica essa provocação. E aí a gente precisa falar da terceira característica, que é a inteligência coletiva. A inteligência coletiva é um dos tópicos que a gente consegue identificar um certo entusiasmo a mais por parte do Pierre Levy. Não que ele não tenha empolgação para falar sobre as outras coisas, né? Até porque nós estamos falando de um acadêmico que dedicou praticamente toda a sua carreira à análise da internet e tudo que está, né, conectado direto ou indiretamente a ela. Mas a inteligência coletiva realmente é um ponto interessante. O Pierre Levy, ele identifica, evidentemente, que nós construímos uma grande estrutura capaz de armazenar múltiplos saberes. E é interessante que nós estamos trabalhando para otimizar cada vez mais isso. Mano, a quantidade de cursos, de vídeos, né, de podcasts, de trabalhos acadêmicos, mano, é muita coisa. Tutoriais, páginas que ajudam você a montar seu próprio negócio, né, a montar o seu guarda-roupa, né? A gente percebe que, de fato, nós estamos diante de um elemento na sociedade que pode ser comparado à importância que a biblioteca desempenhou em outras épocas. A biblioteca, ela, dentro da sociedade, sempre foi percebida como um espaço onde você poderia, evidentemente, encontrar saberes múltiplos, né? Informações, conhecimentos que poderiam ajudar você a, enfim, a ampliar a sua visão, adquirir uma habilidade, resolver um problema, o que é que seja. A biblioteca, ela, na minha humilde opinião, é atemporal, mano. A biblioteca, eu sou um cara que, aí é uma questão bem particular, eu prefiro o livro, inclusive, do que o e-book, mas aí é de cada um. E eu sou um cara, evidentemente, adepto da leitura, até demais, né? Tenho uma mania de ler mais de um livro ao mesmo tempo, o que eu não recomendo, mas enfim, são questões a serem tratadas. Então, a inteligência coletiva é a percepção de que nós estamos realmente diante de um ecossistema, eu gostei de usar essa palavra, um ecossistema digital, onde nós depositamos uma infinidade de conteúdo sobre os mais diversos assuntos. Nós temos condições de assistir palestras de grandes gênios que já nos deixaram, mas que tem aí a fala dos caras, trabalhos acadêmicos, dá para você visitar museus sem sair de casa. Enfim, a internet, ela abriu um caminho que o Pierre Levy ele identifica que é um caminho sem volta e que precisa ser desbravado, precisa ser entendido, precisa ser explorado. Nós precisamos, segundo Pierre Levy, tomar posse dessa ferramenta, né? Encarar os efeitos colaterais da utilização dessas ferramentas digitais e, independente desses efeitos, né, quando se fala dos efeitos colaterais, é justamente para que a gente possa ter um uso consciente
assim como a gente precisa fazer um uso consciente de outras tantas ferramentas. Eu considero importante pontuar também a noção de cybercultura, e é muito simples, né? Quando Pierre Levy fala de cybercultura, a gente olha para o mundo real e nós temos um conjunto de hábitos, costumes, práticas cotidianas e que nós denominamos de cultura. Então, as mais diversas atividades que nós executamos, elas acabam recebendo, né, esse selo de cultura. Evidentemente, ao longo da história, a gente teve problemas e distorções com a ideia de cultura. A própria percepção eurocêntrica de que os ocidentais, europeus, as grandes potências, na época das colonizações, cultura era a vida que se levava na Europa, as práticas europeias, e o que os nativos, por exemplo, americanos ou do continente africano executavam não era considerado cultura. Mas, enfim, dentro de uma percepção do século XXI, a gente já está para lá de consciente, embora algumas pessoas precisem entender isso, de que não existe uma cultura avançada e uma cultura atrasada. O que nós temos, na verdade, são culturas diferentes. Não existe uma corrida cultural, né? Existem manifestações múltiplas, diversas, porque as respostas que os seres humanos foram oferecendo para os mais diversos desafios foram respostas que foram particulares da história, da trajetória peculiar de cada povo. Cybercultura é um conjunto de atividades, de práticas que vem justamente a partir dessas inovações tecnológicas do advento da internet, dos computadores. Então perceba que uma série de práticas só foram possíveis graças a essas inovações. Então, enviar um e-mail, receber um e-mail, criar um e-mail, criar um perfil, compartilhar, curtir, fazer um download, tudo isso tem a ver com o que Pierre Levy chama de cybercultura, ou seja, uma série de atividades que levam em consideração justamente o virtual, as ferramentas virtuais, a própria internet. Eu acrescento também um lance que o Pierre Levy ele traz, que é até em cima do que nós falamos sobre inteligência coletiva, que o Pierre Levy vê a internet como uma principal aliada da educação. E eu tenho essa percepção muito clara, até de entrevistas que o Pierre Levy ele concedeu, e dos seus próprios escritos, que não dá para a gente pensar escola e universidade hoje, não é futuro, é hoje. Não dá para pensar o sistema educacional funcionando sem internet. Então nós precisamos entender o poder dessa ferramenta e nós precisamos inserir cada vez mais o virtual no dia a dia de uma escola e de uma universidade. Evidentemente, nós temos realidades diferentes e que precisam ser encaradas. O que eu quero dizer com isso? Europa, países de primeiro mundo, países ricos, né, desenvolvidos, como queira rotular, já vivenciam esse casamento entre tecnologia e educação há bastante tempo. No Brasil, nós temos contrastes. E você deve saber muito bem do que eu estou falando. Nós temos um país que tem esse sério problema da exclusão digital, por exemplo. E nós temos escolas que, ainda que tenham uma estrutura de capital, né, e uma infraestrutura tecnológica, ainda não deram passos efetivos na inserção dessas tecnologias da informação e da comunicação dentro do dia a dia escolar. Evidentemente, a gente tem exceções, e ainda bem que temos exceções. O bom é que tivéssemos isso como regra. Eu quero dizer o seguinte: existem algumas instituições, algumas escolas privadas ou públicas que já trabalham com a tecnologia, mas ainda é exceção. Repito, que bom que fosse regra. Mas nós temos aí esse sério problema da exclusão digital. Então, Pierre Levy ele bate nessa tecla. E é preciso refletir sobre isso. E eu, como professor, aproveito esse espaço aqui para levantar essa bandeira, né? Eu não acredito que a tecnologia ela vai substituir o humano no que diz respeito à educação. Eu não acredito.
Eu posso estar equivocado, você pode pensar diferente, e que bom que pense diferente. Mas eu acredito que a tecnologia, talvez muita gente tenha resistência ainda com esse receio. Eu não tenho esse receio. A tecnologia, ela está aí e ela carece de pessoas para fornecerem as devidas orientações. E eu vejo muito embasamento no que Pierre Levy ele produz e traz pra gente. Então, eu estou com Pierre Levy nessa parada. Tipo, eu acredito que educação e tecnologia, educação e internet precisam de fato estreitar esses laços. E num país como o Brasil, nós precisamos urgentemente trabalhar a inclusão digital. Eu creio que a pandemia evidenciou o quanto nós precisamos, né, investir nessa infraestrutura tecnológica. Não é admissível que a gente tenha tanta gente, até o presente momento, inclusive, né? Nós estamos aí, eu estou gravando esse episódio no dia 16 de maio. Nesse presente momento, nós ainda temos pessoas que não estão estudando da forma adequada ou da melhor forma possível porque não têm acesso à internet. Então, é muito importante tocar nesse ponto do casamento entre educação e tecnologia. E nesse momento do nosso papo, eu quero trazer o conceito de capitalismo informacional. Um conceito necessário que foi elaborado pelo sociólogo espanhol Manuel Castells e que está presente em sua obra A Sociedade em Rede, publicada originalmente lá em 1996. Quando nós falamos de capitalismo informacional, nós estamos mencionando justamente a evolução de todo o aparato tecnológico que fornece aí a base para o sistema capitalista. Principalmente quando a gente observa os desdobramentos proporcionados aí pela chamada Terceira Revolução Industrial. A Terceira Revolução Industrial, segundo Castells, ela traz a informação, né, para o palco e nós percebemos que a informação ela acaba alcançando o status de riqueza. E não apenas isso, a informação ela tem a capacidade de atingir várias partes do mundo. E é interessante notar que o Castells ele identifica que o capitalismo ele veio se desenvolvendo e impulsionou esse movimento de transformação da informação em riqueza. Não que a gente tenha deixado de fazer dinheiro com comércio, numa menção ao capitalismo comercial, ou com a produção industrial, numa referência a essa etapa também do capitalismo industrial. E o Castells ele faz questão de dizer que nós temos aí o capitalismo informacional e o financeiro caminhando juntos, até porque eles se completam. É importante a gente perceber isso, né? Nós temos a consolidação da globalização, graças a esse casamento do financeiro e do informacional. Nós temos também a própria consolidação do neoliberalismo, o enfraquecimento do Estado. Então, se você parar para observar todas essas inovações que foram proporcionadas pelo virtual, que nós estamos aqui discutindo, abriram espaço para a difusão do capitalismo financeiro pelo mundo. Nós temos aí, dentro dessa perspectiva, ampliação da atuação das multinacionais por todo o planeta e a flexibilidade da produção e do trabalho graças à tecnologia da informação. A gente não pode também esquecer que nós estamos diante de sintomas muito evidentes desse capitalismo informacional. A monetização que a gente vê nas plataformas, nas mais diversas, a publicidade, né, está presente em praticamente todos os sites. Eu não consigo navegar sem ver uma porrada de publicidade.
a gente também está diante dos NFTs, das criptomoedas. E, por sinal, eu até publiquei no meu perfil no Instagram um texto falando sobre, entre outras questões, né? Relacionamento na internet, redes sociais, liquidez, assuntos que eu costumo discutir até com certa frequência. E eu me lembrei do dilema das redes. Eu acredito que o dilema das redes acaba ilustrando muita coisa que o Castells ele trabalha. E aí eu lembro de uma citação que você que assistiu esse documentário da Netflix deve ter visto, que é o seguinte, a citação é: nós não pagamos pelos produtos que usamos, os publicitários pagam, eles são os clientes, nós somos a coisa que está sendo vendida. O que significa, basicamente, o seguinte: quando você cria um perfil numa rede como Instagram, ou Facebook, ou Twitter, ou TikTok, você não está pagando para usar esses aplicativos. Claro, você tem que comprar um smartphone, você tem que ter internet, tá? Mas no que diz respeito a poder usar um Instagram da vida, você não tem que pagar. Mas tem alguém que está pagando. E você volta e meia vê alguma publicidade, você vê alguma coisa que está sendo impulsionada por algum anunciante. E quando você percebe as negociações feitas por essas empresas, um cara como o Mark Zuckerberg, ele vai negociar o quê? Ele negocia um portfólio de milhões de usuários com grandes empresas. Ele chega para uma grande empresa multinacional e diz: eu tenho X milhões de pessoas em tal país, em tal continente. E aí essas empresas, elas fecham, né, esses acordos aí que são milionários. Tá, então quer dizer que empresas estão pagando para poder anunciar, sim. E o que é que o Mark está oferecendo? A nossa atenção, a nossa visibilidade, né? Então, de uma forma bem simplista, o que o documentário tenta exibir, né, entre tantas outras coisas, é isso. Então, nós não pagamos para usar. Então, quando nós não pagamos para usar, é porque nós somos a mercadoria, né? Nós estamos aparecendo como produtos nessa questão. E o Castells, por mais que não cite diretamente o dilema das redes, eu me dou o direito aqui de citar, para mostrar uma outra faceta do capitalismo informacional, né? Então, de fato, nós estamos diante de algumas riquezas que o capitalismo exalta, como ouro, petróleo, né? O dólar, o euro, criptomoedas, como eu já citei, né? Mas a gente precisa ter uma atenção especial com esse último item, criptomoedas. E a gente não pode esquecer que todas as outras riquezas, elas acabam transitando, né, dentro de sistemas que são informacionais. Então, nós estamos diante de uma, vamos dizer assim, uma fase ou um desdobramento do capitalismo que permite um diálogo ou uma fusão, né, de elementos que são potencialmente transformadores de riquezas, de bens, enfim, de investimentos. Então a informação, né, o virtual, abriu um horizonte absurdo para a exploração e para a criação de novas ferramentas para o capitalismo. É uma doideira, meu irmão. E quando a gente traz o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han para essa conversa, a gente toca em questões como narcisismo, como hedonismo, como erotismo, e com o lance que o Byung ele trata, que é tipo, as pessoas nas redes, elas tendem a essa exibição e tendem à padronização. As pessoas, elas utilizam, por exemplo, os filtros para ocultar tudo que é negativo. Nós temos uma tendência nessa sociedade da positividade a
manifestar ou a esperar e cobrar que todos sejam bonitos, felizes e produtivos o tempo todo. Aí o Byung, ele traz umas ideias que são bem interessantes aqui. Eu separei umas falas dele que estão numa entrevista que ele concedeu ao El País em 2021. Uma entrevista onde ele é bombardeado por uma série de questões muito pertinentes sobre laços humanos, sobre economia, sobre trabalho. E aí o Byung, ele solta uma que é muito interessante. Ele diz assim, que hoje em dia nós perdemos a tranquilidade, né? Adaptando aqui a resposta dele, nós perdemos a tranquilidade porque nós estamos sendo bombardeados por uma série de informações. O smartphone, ele não é uma coisa, ele caracteriza como um infômata que produz e processa informações. As informações são todo o contrário aos apoios que dão tranquilidade à vida. Vivem do estímulo e da surpresa. Elas nos submergem em um turbilhão de atualidade. Também os rituais como arquiteturas temporais dão estabilidade à vida. E aí ele vai dizer, pense no teletrabalho ou no home office. Quando o tempo perde sua estrutura, a depressão começa a nos afetar. O que é que o Byung está querendo dizer? Ele está querendo dizer que as notificações, elas acabam trazendo um ambiente de ansiedade e de perda, né, da estabilidade, né, e da paz. Né? Ele usa a palavra tranquilidade aí, mas acaba dando no mesmo. E quando ele fala do home office, ele está falando, mano, a gente derrubou a questão da temporalidade do trabalho, né? E onde é que fica a sanidade nessa parada? Não fica, né? Então, olha o que o virtual faz com a gente. O virtual, ele alimenta a nossa ansiedade e ele também acaba destruindo a questão da temporalidade, né? Você, quando saia do trabalho, ia para casa, beleza, ia para casa descansar. Só que o virtual, ele não permite que você saia do trabalho. É sobre isso, né, irmão? E aí tem outra questão aqui, que é uma questão que é lançada sobre o lance do digital e da precarização do emprego. Aí o Byung, ele fala o seguinte, existe o desemprego digital que não é determinado pela conjuntura. A digitalização levará a um desemprego maciço. Esse desemprego representará um problema muito sério no futuro. O futuro humano consistirá na renda básica e nos jogos de computador? Um panorama desalentador, né? Como pão e circo. As pessoas se mantêm contentes com alimentos gratuitos e jogos espetaculares. A dominação total é aquela em que as pessoas só se dedicam a jogar. A recente e hiperbólica série coreana Round 6, em que todo mundo só se dedica ao jogo, aponta essa direção. Mano, o Byung, ele tá falando que a tecnologia, ela tende a fazer com que as pessoas elas se envolvam cada vez mais em atividades de entretenimento ou trabalho que mais parece com entretenimento e que vão proporcionar para elas apenas o básico do básico para poder sobreviver. E os indivíduos se sujeitam a isso porque aparentemente eles estão iludidos com essa superfície que lembra vamos dizer assim, o ambiente dos jogos de videogame. Eu quero que você perceba que quando nós estamos falando sobre aplicativos, por exemplo, a interface desses aplicativos, a aparência desses aplicativos, lembra, de fato, jogos. E ali você tem lucros, você tem metas e você tem bônus, o que lembra a dinâmica, o modus operandi dos jogos. Então, o Byung, ele está atirando na mosca, né? Ele vai dizer que, olha a pergunta, né? De fato, o smartphone nos prometia certa liberdade. Não se transformou em uma longa corrente que nos aprisiona onde quer que estejamos? Aí ele fala, o smartphone é hoje um lugar de trabalho digital e um confessionário digital. Todo dispositivo, toda técnica de dominação gera artigos cultuados que são utilizados à subjugação.
É assim que a dominação se consolida. O smartphone é o artigo de culto da dominação digital. Como aparelho de subjugação, age como um rosário e suas contas. É assim que mantemos o celular constantemente nas mãos. O like é o amém digital. Continuamos nos confessando por decisão própria. Nos desnudamos, mas não pedimos perdão. E sim que prestem atenção em nós. E ele emenda com essa. Não exatamente. Quando questionado, né? Há quem tema a internet das coisas, que elas possam significar algo como a rebelião dos objetos contra o ser humano. Aí ele vai dizer, né? Não exatamente. A smart home, né? Casa inteligente, com coisas interconectadas, representa uma prisão digital. A smart bed, cama inteligente, com sensores, prolonga a vigilância também durante as horas de sono. A vigilância vai se impondo de maneira crescente e subreptícia na vida cotidiana, como se fosse o conveniente. As coisas informatizadas, ou seja, os infômatas, se revelam como informadores eficientes que nos controlam e dirigem constantemente. Ele faz, nessa entrevista ao El País, referências a 1984, a Admirável Mundo Novo, e eu quero, né, pegar esse lance do virtual como um confessionário, o like como uma espécie de amém, para dizer o seguinte dessa provocação do Byung. É impressionante o quanto o digital ele está invadindo não apenas o trabalho, mas está invadindo as relações, está invadindo as nossas casas e nós estamos simplesmente incorporando sem refletir criticamente. Nós estamos incorporando diariamente práticas rotineiras, como se de fato isso fosse uma espécie de culto que nós prestamos, porque a gente dorme e a última coisa que a gente costuma fazer é se despedir desses aparelhos, como um religioso que vai fazer a sua prece antes de dormir. E ao acordar, o nosso bom dia, normalmente, são vários despertadores, né? Para poder fazer a gente levantar. E a gente acaba calculando a autoestima, felicidade, sucesso, ânimo a partir de interações virtuais. Seja a quantidade de engajamento que uma postagem alcançou, ou seja, as mensagens ou a mensagem que nós estamos esperando de uma determinada pessoa. É interessante notar que tanto o Byung-Chul Han quanto o Castells e o próprio Pierre Levy, cada um do seu jeito, cada um na sua obra, eles mostram o quanto nós estamos não apenas estabelecendo relações sociais de forma diferente, né? Mas a nossa relação com o nosso próprio eu, a nossa relação consigo mesmo, a relação do indivíduo com o outro, ela é afetada porque nós estamos em relações superficiais, nós prezamos mais pela quantidade do que pela qualidade, a gente não aprofunda nada. Zygmunt Bauman, quando traz a metáfora da liquidez, ele chama atenção para a descartabilidade. Nós somos cada vez mais especialistas em começar e terminar, né? E aí você não tem, né? O cara acha que é especialista em relacionamento, mas ele é especialista em começar e terminar rapidamente. A gente substitui. Teve o prazer, né? E aí depois substitui. Mas é interessante notar que a nossa relação, ela foi afetada com o outro, com o eu, e a nossa relação com o tempo e com o espaço, né? Nós, de fato, encurtamos distâncias, e aí o Bauman, mais uma vez, né? Fazendo participação especial aqui, a gente aproxima os distantes e distancia os próximos. Mas a gente também manipula o tempo, né? E aí cada um deles vai fornecer uma base para a gente pensar essa questão, como o virtual ele permite que a gente acelere o tempo. A gente vem acelerando áudios, a gente vem acelerando vídeos, a gente vem tendo uma relação não apenas síncrona,
mas assíncrona, porque nós gravamos as coisas e a gente não faz mais questão de acompanhar em tempo real uma transmissão, uma aula, um bate-papo. A gente tem a gravação e aí a gente pega um trecho específico, acelera outro e pega um pouquinho do começo, um pouquinho do meio, um pouquinho do fim e pronto. Então, note que a superficialidade e a velocidade acabam assumindo o controle. E nós aderimos à lógica dos objetos. E aí vai parecer uma reunião, né, de grandes pensadores, mas é interessante notar que quando Marx traz o conceito de alienação e fala do trabalho alienado, ele nos diz que o trabalhador ele vai perdendo a consciência do seu papel, do seu mérito, da sua situação, e ele vai falando que a alienação tende à objetificação do trabalhador, que nós podemos chamar também de desumanização. E quando Marx ele traz o fetichismo da mercadoria, ele indica que a nossa relação com os objetos é uma relação onde nós atribuímos características humanas às coisas. Olha que doideira. O virtual, ele faz com que nós, e aí eu estou fazendo uma atualização do Marx nessa questão, né, para dar uma liga crítica a todos os pontos. Nós estamos objetificando o ser humano, fazendo com que o ser humano ele adote uma conduta de objetos, desumano, impessoal, frio, quantificado, né, acelerado, e nós estamos observando os objetos, né, cultuando os objetos, né, sendo bem fiel ao termo fetichismo da mercadoria, cultuando objetos como se eles fossem detentores de atributos humanos. E tem tudo a ver com o que Byung-Chul Han trabalha tanto na Sociedade da Transparência quanto em Sociedade Paliativa, onde ele fala que o virtual é uma forma que a gente tem de mascarar a negatividade, né? O defeito, a tristeza, o problema, né? Uma ruga que a gente vai, né, utilizando o virtual, tanto nas edições, quanto com os filtros e com os números, com os corações, que são os likes, né? Costumo dizer que são corações que não amam, e aí a gente está construindo uma relação com o virtual que é uma relação problemática, para dizer o mínimo, uma relação problemática. Uma relação que carece, de fato, de uma série de análises. Tanto que tem muita gente que está saindo fora do virtual, dando um tempo. Tem gente que chama de uma espécie de detox, né? Um detox virtual, um detox das redes. Eu mesmo já me ausentei um tempo das redes, deixei algumas redes, né, quase que definitivamente, e uso basicamente, né, a ferramenta que é o Instagram, com a frequência não muito intensa quanto no passado, e apareço no YouTube com uma frequência relativamente semanal. Nas plataformas típicas de podcast, eu sempre dou uns intervalos malucos aí, até para não ceder a essa questão do que eu trabalho tanto, né, do cansaço, do burnout, da estafa, enfim. Então, a gente fez umas viagens aqui com Pierre Levy, com Castells, com Byung, com Bauman e Marx, né? E nem estava programado aparecer o Marx, mas veio o insight na hora para provocar também você a pensar o quanto o virtual vem fazendo com que a gente se desumanize. O Byung-Chul Han, ele fala que nós estamos perdendo, né, os rituais, perdendo aquelas práticas, né, humanas, tipicamente, genuinamente humanas. E eu concordo bastante com essa reflexão do Byung, o que não surpreende ninguém, porque eu curto pra caramba esse pensador.
Então, a minha recomendação é que você procure as leituras, né? Não apenas das obras propostas, mas de algumas outras, né, produções de outros cientistas sociais ou filósofos, que você possa ter a sua compreensão sobre a presença do virtual na sua vida, né? Qual o papel que o virtual... Talvez essa seja a principal reflexão desse nosso papo. A sua reflexão sobre isso. De que forma o virtual ele está me afetando? Qual é o papel que o virtual desempenha na minha vida? Faça essa pergunta. E a partir disso, isso não significa que você vai adotar medidas radicais que outras pessoas estão tomando. Não. Até porque é uma questão sobre você. Eu conheço gente que saiu das redes. Saiu mesmo. Usa basicamente um WhatsApp, ponto. E sem as notificações, né? Para não ficar sendo bombardeado assim e com essa necessidade do imediatismo. Então é a sua reflexão, né? Como o virtual ele tem aparecido. Eu tenho tentado, por exemplo, nos finais de semana, me desconectar dessa necessidade de ser produtivo nos finais de semana, sem atender demandas de trabalho, né? Apenas uma ou outra emergencial e olhe lá. E eu tenho também tentado desacelerar, indo na contramão dos áudios e dos vídeos acelerados, desacelerar essa ideia, essa visão de que é preciso atuar a todo tempo, a todo momento, né? Aparecer num story, né? Num post e tá lá no feed e não sei o quê. Não. Uma novidade, pelo menos no final de semana, mano, parar, respirar, meditar, sabe? Se conectar humanamente e não mediado pelo virtual. Eu acredito que é muito importante a gente ter essa visão. E por isso que eu trouxe o Pierre Levy como um cara que é um entusiasta. E no final eu trouxe uma crítica, justamente para dizer o seguinte: demonizar o virtual para quê? Não é demonizar. É se apropriar de uma forma saudável, consciente, lúcida, e não ser um refém, sabe? Um escravo, um dependente. Alguém que está aí, né, numa espécie de regime tecnocrático, né? Um império do digital, né? A ideia não é essa. Não é saudável. Tá nessa vibe aí. Então, eu espero pelo seu feedback, onde for possível, dar esse feedback. Existem plataformas onde esse episódio vai aparecer e você pode deixar um like. Então, se você curtiu, deixa o like aí, né? Se você curtiu, não se sinta obrigado, até porque a gente acabou de falar sobre isso, né? O like como uma possibilidade no virtual de ser um amém digital ou um analgésico, né? Para as nossas dores. Não, mano, não tô precisando disso, não. Mas o like, ele também tem a função de fazer esse conteúdo aparecer para outras pessoas. E aí a gente vai tirar a onda com o algoritmo, né? Porque a gente tá colocando um conteúdo para os robozinhos levarem esse conteúdo que, de certa forma, provoca uma reflexão crítica sobre a atuação deles. Então a gente vai tirar a onda com os algoritmos. Esse episódio também está disponível, né, assim como outros, no YouTube. E aí, evidentemente, no YouTube você pode deixar comentário além do like e do inscrever-se e ativar notificações. Então, esse episódio ele foi gravado entre o dia 16 de maio de 2022 e 17 de maio de 2022. Num momento onde eu tenho feito anotações dessas releituras e leituras de algumas outras obras e que eu me senti confortável para trazer esse papo para você. As pessoas têm fornecido feedbacks bem legais sobre o Krauscast. Eu tô até nesse finalzinho aqui com a voz prejudicada. Tô até tomando uma aguinha agora. Se hidrate. Então as pessoas têm dado uns feedbacks bem legais sobre o Krauscast, que têm aprendido, que têm ampliado
visões, repertório. Tem uma galera de Enem que acompanha, tem aluno, ex-aluno, aluna, ex-aluna, pai de aluno. Estive recentemente num dos cursos que eu trabalho e um aluno chegou, né, e falou: caramba, meu pai acompanha você lá no Krauscast e adora tá no trânsito e tal, tá escutando. Mano, que gratificante, que gratificante. Então sinta-se abraçado, você que faz parte aqui dessa comunidade que é o Krauscast, e sem essa necessidade de uma obrigação de produzir, eu estarei aqui trabalhando na conclusão dessa segunda temporada. Nós teremos aí mais alguns episódios. Eu não vou aqui dar spoiler, mas nós teremos mais alguns episódios aí com boas doses aí de senso crítico, como sempre. Então, eu quero, de fato, deixar aqui a minha gratidão e meu abraço para você que faz o Krauscast. Esse foi o nosso episódio O que é Virtual. Um grande abraço. Krauscast!